tudo bem? Mais uma vez estamos aqui hoje. Mas antes da nossa aula, eu vou começar a minha autodescrição. Eu sou uma mulher baixa, com os cabelos castanhos um pouco compridos, os meus olhos também são castanhos, eu estou usando uma blusa branca e uma calça jeans. E o ambiente que eu estou, ele é metade da parede cinza e a outra metade azul. Temos um quadro branco aqui do lado com o tema da nossa aula de hoje. E antes disso, foi falta? Foi pênalti? Meu Deus, chama o VAR! Cartão vermelho! Futebol. Nosso tema não é futebol. Vamos falar um pouco de futebol para trazer algo parecido com o nosso tema. Vamos lá? Vocês sabiam que aqui na nossa cidade nós temos alguns estádios de futebol que são grandes e que podem até abrigar algumas competições oficiais? É isso mesmo! Aqui na cidade nós temos pelo menos 2 grandes estádios que já abrigaram grandes competições, como as Olimpíadas e os Jogos da Copa do Mundo. Vamos ver aí no slide o exemplo. Então, nós temos aí 2 estádios. O estádio Mário Filho, que é conhecido como o Maracanã, e o estádio Nilton Santos, que é o Engenhão. Esses 2 estádios, eles ficam aqui na zona norte do Rio de Janeiro. A gente pode passar por eles de trem, no caso do Engenhão, ou de ônibus, ou de trem ou metrô, no caso do Maracanã. Mas agora, um detalhe. Vocês repararam que, principalmente na imagem do Engenhão, a gente consegue ver um pouquinho do campo de futebol? Olha lá, eu vejo um retângulo, certo? O retângulo, ele é a forma do campo de futebol. Já o estádio, ele é arredondado. Mas vamos focar na imagem do campo de futebol. Preste atenção na próxima imagem. Observem bem. O campo de futebol tem a forma de um retângulo. A parte maior é o que chamamos de base e a parte menor é o que chamamos de altura. Essa forma, como a gente já sabe, é um retângulo, ele possui 4 lados, só que não são iguais. A base é maior do que a altura. A forma do campo de futebol é igualzinha ao nosso cartão vermelho. A diferença é que o cartão vermelho que o juiz usa, ele é menor. O campo é muito maior. O Maracanã, por exemplo, que é um estádio conhecido mundialmente, que já abrigou até Mundial de Clubes, e a final da Copa do Mundo, ele é gigante. Para informação de vocês, o Maracanã tem 105 metros de base. Vamos escrever aqui. 105. Eu vou colocar o M de metros. E 68 metros de altura. Certo? Então, vamos relembrar uma coisa que a gente já viu há muito tempo atrás? É o conceito de perímetro. Vocês lembram o que é perímetro? Vamos ver o próximo slide para a gente relembrar. O perímetro é a soma do contorno dos lados da figura. Olha o exemplo aí, usando as medidas do Maracanã. São 105 metros de base, em cima e embaixo, e 68 metros de altura, que no caso fica nas laterais. Então, vamos calcular o perímetro aqui no quadro. Já tenho essa base, essa altura. Vou repetir, vou tirar aqui essa réguazinha, vou colocar aqui que a gente vai usar ela daqui a pouco. Repito aqui também. Certo? Agora, vamos calcular. 105, ok. 68, ok. 105 de novo, ok. 68 de novo, ok. Tracinho, sinal de mais. 5 mais 8, vamos calcular. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
13 mais 5. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 mais 8. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Coloco o 6 aqui e subo 2. 2 mais 6, vamos lá. 2 mais 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mais 0, 8. 8 mais 6, 8 mais 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Coloco 4 aqui e sobe 1. 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. Então, o perímetro do Maracanã, eu vou colocar aqui. P de perímetro igual a 346 metros. Perímetro igual 346 metros, já que o perímetro, como a gente já acabou de ver, é a soma de todos os lados, certo? Mas e a área? Como é que eu calculo a área? Vamos ver aí no próximo slide. A área é a medida da superfície. Para calcular a área, a gente multiplica a base pela altura. Então, vamos calcular a área. A área do campo do Maracanã, esse espaço aqui, ó. A área, ela considera a parte interna, o espaço que a forma ocupa. Vamos calcular aqui, então. Como a gente viu lá no slide, a área, ela é a base vezes a altura. Vamos colocar aqui. A base tem 105 metros e a altura tem 68. Coloco o sinalzinho de vezes aqui, porque a minha continha é de multiplicar. E eu calculo primeiro 8, a casinha da unidade. 8 vezes 5, 40. 0, 4 sobe para a dezena. 8 vezes 0 é 0, mais o 4, coloco o 4 aqui. E o 8 vezes 1, 8. Acabou? Não. Multipliquei o 8, agora eu preciso multiplicar o 6. Sinal de mais. 6 vezes 5, 30. 0 aqui, esquece o 4, né? Sobe o 3. 6 vezes 0, 0. Mais 3, 3. E 6 vezes 1, 6. Acabou a conta? Não. Agora eu vou somar. Repito 0. 4 mais 0, 4. 8 mais 3, 11. Coloco 1 aqui. Sobe 1. 1 mais 6, 7. Então, eu sei que a área, vou colocar a letrinha A de área, do campo do Maracanã é de 7.140 metros quadrados. Vamos ver isso mais lá na frente. Vamos colocar o 2 aqui, porque toda vez que eu falar de metros quadrados, que é a forma que a gente coloca a medida da área, eu coloco esse 2zinho aqui em cima. E aqui não, como é só o contorno, eu calculo no perímetro só os metros. Agora que nós já vimos o que é área, já relembramos o que é perímetro, eu vou trazer umas novidades aqui para vocês. Vocês já viram falar no Tangram? Vamos acompanhar o slide. O Tangram é um antigo jogo chinês que consiste em criar imagens usando formas geométricas. Então, vou deixar uma dica para vocês, um desafio. Que tal vocês pesquisarem aí na internet? É facílimo de achar. Alguns exemplos de Tangram, construir o de vocês e criar imagens. A partir daí, vocês podem calcular áreas e perímetros dessas imagens. O que vocês acham? Fica a dica, hein? Agora, eu vou trazer outro exemplo para vocês aqui no quadro, para mostrar para vocês que às vezes as imagens podem ter os mesmos perímetros, mas as áreas são diferentes. Acompanha comigo. Vou desenhar aqui para vocês agora duas formas geométricas. No caso, dois retângulos. O primeiro retângulo
ele vai ter 6 centímetros de base, 3 centímetros de altura. Vamos calcular primeiro o perímetro dessa figura. Já sabemos que o perímetro é a soma do contorno, a soma dos lados. Então, 6 mais 3 mais 6 mais 3. 6 mais 3, 9. 9 mais 6, 15. 15 mais 3, 18. Então, eu sei que o perímetro é igual a 18 centímetros, certo? Agora, vamos calcular a área. Lembrando que a área é a base vezes a altura. A de área é igual a 6 vezes 3, que é igual a 18. A de área é igual a 18 centímetros quadrados. Outro exemplo de uma outra figura, um outro retângulo. Esse vai ter 7 centímetros de base e 2 de altura. Vamos lá. 7 cm de centímetros da base, 2 cm de centímetros de altura, certo? Vou colocar aqui só para a gente entender melhor. Vamos calcular, então, o perímetro desta figura. P de perímetro, lembrando mais uma vez que o perímetro é o contorno da soma dos lados. 7 mais 2 mais 7 mais 2. 7 mais 2, 9. 9 mais 7, 16. 16 mais 2, 18. 18 centímetros. Coloco aqui, então, P igual 18 centímetros. Vamos, então, calcular a área agora dessa figura aqui. A de área, base vezes altura. Fórmula do cálculo da área. 7 vezes 2, que é igual a 14. 14 centímetros quadrados, que é a forma que eu uso para representar a área, centímetros quadrados. A de área igual 14 centímetros quadrados. E vamos entender melhor isso aqui. Aqui eu tenho uma figura que também é um retângulo igual a essa. Porém, tanto o perímetro quanto a área, a mesma medida, 18 centímetros de perímetro e 18 centímetros quadrados na área. Ok. Aqui também é um retângulo, só que ele tem 7 centímetros de base e 2 centímetros de altura. O perímetro dessa figura deu 18, igual a essa aqui. É a mesma forma e o perímetro é igual. Mas a área é diferente. A área deu 14 centímetros quadrados. Então, a gente pode concluir aqui que a mesma forma geométrica pode ter o mesmo perímetro, porém, áreas diferentes. Entenderam? Então, vou deixar aqui para vocês mais um desafio. Vocês sabem o que é isso aqui, né? Isso é uma régua. Que tal vocês pegarem uma régua que vocês tenham em casa, ou a fita métrica, ou uma trena, qualquer objeto que sirva para medir, e medir os centímetros ou os metros de coisas que vocês usam e calcular a área e o perímetro delas. O que vocês acham? Anotem isso no caderno, façam um registro e compartilhe com o seu professor. Tenho certeza que ele vai gostar.
E a nossa aula fica por aqui. Foi um prazer estar com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido e vocês possam aplicar aquilo que vocês aprenderam hoje. Foi um prazer, um beijo e até a próxima!